O refeitório inteiro parou por um instante, antes mesmo que alguém entendesse o motivo. Bandejas deixaram de se mover, conversas morreram no meio das frases, e dezenas de estudantes voltaram o olhar para uma única jovem, parada diante do balcão. Ela tentava explicar alguma coisa, mas cada palavra era interrompida por uma funcionária que insistia, em voz alta, que aquele não era o lugar dela. Alguns fingiram não perceber. Outros pegaram discretamente o celular, sentindo que algo muito errado estava acontecendo. A estudante permaneceu imóvel. Não discutiu, não gritou, e nem respondeu às provocações. Ainda assim, a humilhação continuava diante de todos, como se ninguém estivesse disposto a quebrar aquele silêncio desconfortável. Foi então que um homem entrou no refeitório. Muito antes daquele momento no refeitório, cada pessoa envolvida já carregava uma história, que ninguém ali conseguia enxergar. A estudante nunca quis ser conhecida pelo sobrenome. Desde o primeiro dia de aula, fez questão de construir seu próprio caminho. Passava horas estudando, participava de projetos de pesquisa, e evitava qualquer privilégio que pudesse fazer os outros acreditarem que ela estava ali por influência, e não por mérito. Seu maior objetivo era simples: ser reconhecida pelo esforço, não pela família de onde vinha. Enquanto isso, o homem que acabará de entrar no refeitório carregava cicatrizes muito mais profundas do que aparentava. Sua vida havia sido moldada por perdas, sacrifícios e anos de trabalho duro. Cada conquista veio depois de inúmeras portas fechadas, preconceitos silenciosos e decisões difíceis. Talvez por isso, ele tivesse aprendido que respeito nunca deveria depender da aparência, da profissão ou da conta bancária de alguém. Do outro lado, estava uma mulher que, depois de muitos anos ocupando a mesma posição, acreditava conhecer perfeitamente quem pertencia e quem não pertencia àquele ambiente. Com o tempo, suas certezas haviam se transformado em hábitos. E seus hábitos passaram a ser tratados como regras, que ninguém ousava questionar. Ao redor deles, havia dezenas de estudantes, funcionários e professores. Alguns já tinham presenciado situações parecidas. Outros acreditavam estar vendo um episódio isolado. Havia também quem preferisse permanecer em silêncio, para evitar problemas. Nenhum deles imaginava que aquela tarde mudaria muito mais do que o destino das pessoas diretamente envolvidas. Cada um entrou naquele refeitório, esperando viver apenas mais um dia comum. Nenhum sairia de lá, sendo a mesma pessoa. Ele caminhou alguns passos. E simplesmente parou. Não olhou para os estudantes, nem para a funcionária, nem para os celulares que já começavam a gravar a cena. Seu olhar ficou preso, apenas na jovem parada diante do balcão. Naquele exato momento, o ambiente inteiro mudou. Ninguém ali fazia ideia de quem aquele homem era. E menos ainda imaginava que os próximos minutos não revelariam apenas um caso de humilhação pública, mas o início da queda de um sistema que, durante muito tempo, havia permanecido escondido, atrás do silêncio de todos. Enquanto o silêncio dominava o refeitório, uma pergunta começava a surgir entre aqueles que observavam a cena: aquilo realmente era a primeira vez? Alguns estudantes trocaram olhares discretos. Outros baixaram a cabeça, como quem já conhecia aquele roteiro. Não havia surpresa em seus rostos. Apenas um desconforto familiar. Era como assistir novamente a algo que jamais deveria ter acontecido. Nos corredores da universidade, circulavam comentários antigos, quase sempre em voz baixa. Falava-se de alunos que, sem qualquer explicação convincente, eram tratados de maneira diferente. Pequenos episódios apareciam e desapareciam rapidamente, engolidos pela rotina, antes que alguém resolvesse questioná-los. Sempre existia uma justificativa conveniente. Um erro administrativo. Uma confusão no sistema. Um mal-entendido. Explicações suficientes para encerrar qualquer conversa antes que ela se transformasse em investigação. Mas,
quando histórias diferentes começam a seguir exatamente o mesmo padrão. Deixam de parecer coincidências. Naquele momento, ninguém ainda conhecia toda a verdade. O que parecia ser apenas uma discussão entre uma funcionária e uma estudante estava prestes a revelar algo muito maior. E, pela primeira vez, havia dezenas de testemunhas registrando tudo. Talvez, aquele fosse o detalhe que impediria essa história de desaparecer, como tantas outras antes dela. Foi nesse instante que o silêncio finalmente começou a se desfazer. Um estudante saiu da fila e perguntou, em voz alta, por que aquela jovem estava sendo tratada de forma diferente. Logo outro fez a mesma pergunta. Os celulares, que até então gravavam discretamente, passaram a registrar tudo, sem qualquer tentativa de esconder. A funcionária percebeu que estava perdendo o controle da situação e mudou imediatamente o discurso. Disse que apenas seguia procedimentos internos, que tudo não passava de um protocolo, e que os estudantes estavam interpretando os fatos de maneira equivocada. Mas, quanto mais ela tentava encerrar a discussão, mais perguntas surgiam. Se era realmente uma regra? Por que ninguém parecia conhecê-la? Se era um procedimento oficial? Onde estava escrito? E por que apenas algumas pessoas pareciam ser obrigadas a segui-lo? A chegada da equipe de segurança não trouxe calma ao ambiente. Pelo contrário, a presença deles dividiu ainda mais o refeitório. Alguns acreditavam que tudo seria resolvido rapidamente. Outros começaram a desconfiar de que a situação estava sendo tratada como um problema causado pelas vítimas, e não pela própria acusação. Enquanto isso, professores que passavam pelo corredor reduziram o passo ao perceber a aglomeração. Funcionários observavam de longe, sem saber se deveriam intervir ou permanecer em silêncio, como tantas outras vezes. Então, aconteceu algo inesperado. Em vez de aceitar uma conversa reservada, ou permitir que tudo fosse resolvido longe dos olhares dos estudantes, o homem tomou uma decisão que mudou completamente o rumo daquela história. Aquilo não seria tratado atrás de portas fechadas. Se a humilhação havia acontecido diante de todos, a verdade também seria revelada diante de todos. Naquele momento, o que parecia um conflito particular deixou de pertencer apenas às pessoas envolvidas. Agora, toda a universidade faria parte daquela história. Quando a discussão terminou, muitos acreditaram que tudo acabaria com um pedido de desculpas e um relatório interno. Mas, para algumas pessoas, aquela cena levantava perguntas impossíveis de ignorar. A primeira resposta veio das gravações feitas pelos próprios estudantes. Cada vídeo mostrava um ângulo diferente do refeitório. Separados, pareciam registrar apenas um desentendimento. Juntos, revelavam uma sequência muito mais clara dos acontecimentos. Era possível acompanhar cada fala, cada reação, e até os momentos em que pessoas ao redor demonstravam reconhecer aquela situação como algo familiar. Logo depois, vieram os depoimentos. Alguns alunos contaram que já haviam passado por experiências semelhantes, mas nunca registraram reclamações formais, por acreditarem que ninguém lhes daria ouvidos. Outros admitiram que presenciaram episódios parecidos durante meses, mas preferiram permanecer calados, para evitar conflitos com a administração. Esses relatos levantaram uma nova pergunta. Se tantas pessoas conheciam aquele comportamento, por que nada havia mudado? A equipe responsável pela investigação decidiu então analisar registros administrativos, que normalmente passavam despercebidos. Planilhas, históricos de atendimento, registros de acesso ao sistema, e documentos arquivados, começaram a revelar pequenas inconsistências, que, isoladamente, pareciam irrelevantes. Mas nenhuma delas aparecia apenas uma vez. Quanto mais documentos eram comparados, mais padrões surgiam. Alguns estudantes haviam recebido classificações diferentes das registradas originalmente.
Outros apareciam vinculados a categorias que não correspondiam à sua situação real. Havia alterações feitas manualmente, mudanças sem justificativa, e decisões tomadas sem qualquer documentação que explicasse sua origem. As testemunhas confirmavam parte dessas descobertas. Os registros digitais reforçavam os depoimentos. E os depoimentos ajudavam a interpretar os registros. Cada nova peça encaixava perfeitamente na anterior. Então surgiu a pergunta mais preocupante de toda a investigação. Aquilo era apenas a iniciativa de uma única funcionária, ou alguém havia permitido que tudo continuasse acontecendo durante anos? Nesse momento, a história deixou de ser sobre um caso de discriminação. Ela passou a revelar as falhas de uma instituição inteira, onde sinais foram ignorados repetidamente, até que uma câmera, por acaso, registrou aquilo que tantos já tentavam esquecer. A partir daquele momento, a história deixou de pertencer aos corredores da universidade. Em poucas horas, os vídeos gravados pelos estudantes começaram a circular nas redes sociais. O que inicialmente parecia apenas mais um registro de um conflito no campus, rapidamente chamou a atenção de milhares de pessoas. Cada compartilhamento trazia novas perguntas, novas interpretações e, principalmente, novas testemunhas. Então, vieram os primeiros contatos inesperados. Ex-alunos começaram a relatar experiências semelhantes. Pais afirmaram que seus filhos haviam voltado para casa em silêncio, depois de situações que, na época, pareciam casos isolados. Funcionários que já não trabalhavam mais na instituição decidiram falar pela primeira vez sobre um ambiente onde muitos problemas eram conhecidos, mas raramente enfrentados. A universidade tentou responder rapidamente. Foi divulgado um comunicado, prometendo uma investigação interna e reafirmando seu compromisso com a igualdade. Mas, para grande parte do público, aquelas palavras já não eram suficientes. As pessoas queriam respostas concretas. Não apenas declarações oficiais. Enquanto isso, jornalistas começaram a reconstruir a linha do tempo dos acontecimentos. Cada documento analisado, cada entrevista publicada, e cada novo depoimento, revelavam que os sinais estavam presentes havia muito tempo. O verdadeiro problema não era apenas o comportamento de uma pessoa, mas a facilidade com que diferentes alertas haviam sido ignorados ao longo dos anos. A pressão aumentava diariamente. Órgãos responsáveis passaram a acompanhar o caso. Advogados reuniam testemunhos. Conselhos internos convocavam reuniões extraordinárias. Doadores exigiam explicações. Enquanto estudantes organizavam manifestações, pedindo mudanças estruturais e transparência. Pela primeira vez, diferentes grupos que normalmente jamais trabalhariam juntos, tinham o mesmo objetivo: descobrir até onde aquela história realmente chegava. E quanto mais a investigação avançava, mais evidente ficava que ninguém conseguiria resolver tudo, apenas afastando uma funcionária. A pergunta agora era muito maior. Quem sabia daquilo? Quem escolheu permanecer em silêncio? E, acima de tudo, quem finalmente seria responsabilizado quando toda a verdade viesse à tona? À medida que a investigação chegava ao fim, uma coisa ficou clara: nenhuma decisão seria capaz de apagar o que já havia acontecido. O dano não se limitava àquela tarde no refeitório. Ele havia se acumulado ao longo dos anos, silenciosamente, afetando pessoas que nunca tiveram a oportunidade de serem ouvidas. As conclusões da comissão independente confirmaram aquilo que muitos já suspeitavam. Não existiam evidências de uma política oficial de segregação. Mas havia provas suficientes de que denúncias anteriores foram ignoradas, procedimentos nunca foram questionados, e falhas administrativas permitiram que comportamentos discriminatórios continuassem, sem qualquer intervenção efetiva. As medidas disciplinares vieram em seguida. A funcionária responsável foi oficialmente desligada, enquanto gestores que haviam negligenciado reclamações anteriores também passaram a responder por suas decisões. Mas, pela primeira vez, o debate deixou de girar em torno de uma única pessoa.
A verdadeira discussão passou a ser outra. Como uma instituição dedicada à educação permitiu que tantos sinais fossem ignorados por tanto tempo? Essa pergunta levou a mudanças profundas. Novos canais independentes de denúncia foram criados. Auditorias externas passaram a revisar procedimentos internos. Funcionários receberam treinamentos obrigatórios. Estudantes conquistaram maior participação nas decisões administrativas. E mecanismos de fiscalização começaram a acompanhar situações que antes simplesmente desapareciam em arquivos esquecidos. Para muitas vítimas, porém, nenhuma reforma apagaria o passado. Algumas ainda lembravam da vergonha de entrar naquele refeitório. Outras confessaram que carregariam por muitos anos a sensação de não pertencer ao lugar onde haviam conquistado o direito de estudar. Mesmo assim, havia algo diferente. Pela primeira vez, elas não estavam mais contando suas histórias, sozinhas. O caso deixou um legado que ultrapassou os muros da universidade. Outras instituições passaram a revisar seus próprios procedimentos. Organizações educacionais iniciaram debates sobre discriminação estrutural. E estudantes perceberam que registrar, denunciar e exigir respostas podia realmente produzir mudanças. No fim, a maior vitória nunca foi a punição de uma única pessoa. Foi transformar uma humilhação que poderia ter sido esquecida em um ponto de ruptura, capaz de mudar a vida de inúmeras pessoas que sequer estavam presentes naquele refeitório, naquele dia. Meses depois, o refeitório parecia o mesmo, à primeira vista. As mesas continuavam ocupadas. As conversas enchiam o ambiente. E a fila seguia seu ritmo habitual. Mas, quem conhecia a história, sabia que aquele lugar nunca mais seria o mesmo. A estudante que um dia permaneceu em silêncio, agora caminhava pelo campus, sem precisar provar que merecia estar ali. Muitos dos que haviam assistido àquela cena também mudaram. Alguns aprenderam que permanecer calado diante de uma injustiça também é uma escolha. Outros descobriram que uma única pessoa disposta a agir pode incentivar dezenas de outras a fazer o mesmo. A universidade mudou regras, processos e lideranças. Mas a mudança mais importante aconteceu nas pessoas. Porque preconceitos raramente sobrevivem sozinhos. Eles crescem quando encontram silêncio, medo e indiferença. E começam a perder força quando alguém decide interromper esse ciclo. No fim, esta nunca foi apenas a história de uma estudante, de um